que é lâmpada, Deus, que ilumina o nosso caminho, Pai. Nos faz, ó Deus, voltar, ó Deus, o nosso coração, Deus, e os nossos pensamentos, ó Deus, a Ti. E que nada, Deus, a Tua palavra, nada dela possa ser roubado de nós nessa manhã, Pai. E que realmente penetre, ó Deus, na nossa vida, no nosso coração, Pai. E faça diferença, ó Deus, em nós. Em nome de Jesus, amém. Passar por cima, tá? Bom, deu certo. Quantas coisas têm nos afligido, né? Quantas preocupações têm chegado à nossa porta? Quantos de nós temos perdido um pouco da nossa paz por conta das situações, por conta de algumas coisas, né, da própria vida, de alvos e metas que nós traçamos para a nossa vida, de sonhos que nós sonhamos, que diz respeito ao nosso futuro, também ao nosso presente, né? O que tem nos incomodado, né? nos tirado do equilíbrio. A gente pode parar um pouquinho, né? e pensar nas coisas que tiram um pouco a nossa paciência, que tiram um pouco o nosso conforto, que tira um pouco a gente de prumo, que nos preocupa, que nos amedronta, medo de ficar doente, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de não conseguir o emprego ou de perder o emprego. Várias coisas nos perturbam durante a vida, durante o dia a dia. Problemas que a gente enfrenta, pessoas que são colocadas no nosso caminho, que muitas vezes elas nos tiram a paciência, né? Até mesmo a dúvida de que vai ser o dia da manhã, que profissão eu vou seguir, que caminho eu vou tomar. Será que eu mudo de especialidade na faculdade? Será que caminho eu vou seguir? A verdade é que esses pensamentos e essas situações, elas são bem presentes nas nossas vidas, não é verdade? Elas são bem latentes. Às vezes a gente se pega parado pensando um pouco nessas coisas, né? Nas coisas que nós chamamos de coisas da vida. Com quem eu vou me casar? Ou será que eu vou me casar ou vou ficar solteiro ou solteira? Como é que vai ser com meus pais? Ou pessoas que ainda não vieram, meus familiares que ainda não se converteram, será que eles vão para o inferno ou não? Ou eles vão se converter? Quais são as promessas de Deus para isso? Qual é o meu papel nisso? Enfim, muitos pensamentos nos são bombardeados todos os dias, né? Vêm à nossa mente todos os dias, em várias situações, em vários contextos. E eu queria ler um texto, ler um texto, o último capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro
as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Vamos ficar por aqui. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. E a pergunta que eu faço para nós hoje: por que estamos procurando entre os mortos aquele que vive? A Bíblia nos ensina e nos fala de que vida só existe em Jesus. Nos Evangelhos nós encontramos que ele disse que não veio para condenar, mas veio para salvar. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Não tem como condenar quem já está condenado. Mas sim resgatar, salvar, tirar da condenação. Então nós sabemos de que tudo que rege o mundo que nós vivemos e onde nós estamos inseridos, ainda com essa carne pecaminosa, porque a nossa carne sim ainda é pecaminosa, e ela nunca vai se converter. Por isso é que nós vamos ser transformados. Então estamos vivendo num mundo de mortos, com uma carne que está com seus dias contados. Aonde tudo que nós temos vai perecer, aonde tudo que nós juntamos vai perecer. A Bíblia até nos orienta para não juntar tesouro aonde a traça e o ferrugem corrói. Ou seja, estamos vivendo num mundo aonde tudo vai se acabar, onde tudo é corroído, onde tudo promove morte, onde tudo promove morte mesmo, onde tudo vai ser exterminado, vai ser acabado. E quanto mais o tempo passa, nós vemos que isso é a realidade, porque as coisas vão morrendo, as coisas vão se acabando, deteriorando. E por que nós estamos procurando ainda Jesus no meio dos mortos, no meio das coisas mortas? Essas mulheres estavam, na verdade todos os discípulos estavam em um momento de desespero. Seu mestre havia morrido, já tinha se passado 3 dias. Essas mulheres prepararam, o texto diz que elas prepararam esse perfume. O perfume não se prepara na hora, leva um tempo para se preparar um perfume. E elas prepararam esse perfume para uma coisa morta. No meio da sua aflição, no meio do seu desespero, elas foram procurar um Jesus morto. Vamos trazer para o nosso contexto. Quantas coisas a gente às vezes prepara e gasta tempo e se diz respeito a coisas mortas? A gente acha que é prioridade muitas coisas da nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem disciplina para essas coisas. Me entendam, eu não estou dizendo aqui, não estou promovendo a irresponsabilidade, mas eu estou dizendo que nós tratamos o nosso trabalho, os nossos estudos, com muito mais seriedade e importância do que as coisas de Deus. Nós temos disciplina para acordar cedo, nós temos disciplina e coragem para pegar muitas vezes uma condução lotada, num lugar desconfortável, ficar em pé, sendo jogado para um lado para o outro.
Gastamos nossos recursos com gasolina, com táxi, com uma série de coisas, porque nós achamos que é de extrema importância o nosso trabalho, o nosso estudo. Mas para as coisas de Deus, para as coisas que são eternas, qual é o nosso empenho? Como nós estamos colocando nossos recursos? Como nós estamos colocando a nossa disciplina? Por que preparamos tanta coisa para aquilo que é morto? Não estou dizendo que não tem importância o trabalho e o estudo. Sim, tem importância. Tem importância quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nessas coisas. Mas quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, seu trabalho e seu estudo não têm o mínimo de importância. Porque se ele vai servir só para você ganhar dinheiro e ostentar bens e outras coisas, ele só está servindo de pecado. Entendam isso. Mas quando nós colocamos diante de Deus, sim, são importantes. Mas nada, nenhum serviço ou nada que a gente faça, nem ministério, nem igreja está à frente de Deus. Nem missão, não. Deus está em primeiro lugar. Porque tudo vai passar, a Bíblia diz. Tudo vai passar. Os dons cessarão. Precisamos dar valor àquilo que realmente tem valor. Mudar a nossa mente de uma forma a valorizar o que é vivo, não o que é morto. E nós preparamos tantos perfumes. Nós preparamos coisas que são cheirosas e agradáveis. E gastamos com o que é morto. Preparamos muitas vezes a nossa saúde. Vamos no médico, tomamos vitamina, uma série de coisas para estar bem. Mas estar bem para quê? Para eu poder estudar melhor, para eu poder trabalhar melhor, para eu poder malhar na academia de uma forma melhor, para eu poder praticar um esporte melhor. Mas dificilmente nós pensamos em estar bem de saúde, porque nós somos templo do Espírito e precisamos estar bem de saúde para poder servir a Deus. É ou não é verdade, gente? A gente só para assim e diz, poxa, estou precisando tomar umas vitaminas, um negócio, tal, porque eu não aguentei nem subir essa escada. A gente só percebe que não está muito bem quando a gente faz um exercício, faz uma coisa, ou está no trabalho e não se concentra. Mas dificilmente a gente para e diz assim, poxa, eu preciso ter mais saúde, porque eu não estou lendo minha Bíblia legal. Eu preciso trocar meu óculos, porque eu não estou enxergando no trabalho e tal, não sei o quê. Não preciso trocar meu óculos porque eu não estou lendo direito a minha Bíblia. E a gente mudar um pouco a nossa mente e valorizar aquilo que é para ser valorizado. E vir em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. E no meio das nossas aflições, por que ficamos aflitos? Porque damos muita importância às coisas de mortos. As nossas aflições são com coisas mortas. A nossa ansiedade pelo que vamos vestir, pelo que vamos comer, se trata de coisas mortas. Quantos de nós ficamos ansiosos pela eternidade? Vamos ser sinceros conosco mesmo. Quantos de nós ficamos ansiosos pela volta do Senhor Jesus? Quantos de nós acordamos de madrugada e com aquela ansiedade dizendo, Maranata, tenho saudade de Jesus. E a gente perde o sono. Quantos de nós perdemos o sono com saudade de Jesus? Mas a gente perde o sono por causa da enfermidade, a gente perde o sono por causa do desemprego, a gente perde o sono por causa de uma conta que não paga. Essas coisas têm tanta importância dentro de nós. Eu não estou convidando você para fazer uma viagem astral e sair da realidade. Não, estou convidando você a entrar numa realidade muito mais profunda e muito mais real do que o que nós vivemos no dia a dia.
do que o que nós conseguimos tocar. É a realidade da eternidade, é a realidade do reino de Deus. É a realidade do nosso futuro com Cristo. Porque é por causa dela que estamos aqui hoje de manhã. Porque é por causa dessa realidade que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Eu não estou falando da ausência do desespero, da ausência das necessidades. Estou falando de comunhão diária, constante, eterna com Cristo. Não sei o que isso significa para você. Quando eu falo eternidade com Cristo, eu não sei qual é o significado que isso tem para você. Mas esse é o motivo da nossa maior alegria. Pelo menos precisa ser. E nós estamos procurando Jesus no meio das coisas mortas. A gente traça os planos, traça os projetos e diz: Deus, vem, Jesus abençoa. Eu quero passar no concurso, Senhor, me abençoa para eu passar nessa prova. Não tenho o mínimo interesse, é da tua vontade, me abençoa. Por quê? Porque nós estamos querendo que o Senhor abençoe a nossa posição e o dinheiro que nós vamos ganhar para gastar com coisas mortas. Porque o fruto do egoísmo de um morto são coisas mortas. Nós vamos voltar os nossos olhos para a eternidade, para Deus. Porque só assim os nossos problemas cessarão. Só assim a importância que nós damos às coisas mortas vão passar. E aí a gente não perde mais o sono por causa disso. É isso que o salmista diz: quando eu deito minha cabeça, logo durmo. Porque o Senhor está comigo. A fé, a confiança, a comunhão com Deus vai elevar os nossos olhos. Por isso que o socorro vem de lugares altos. Elevo os meus olhos para o monte de onde virá o socorro. Ele vem do Senhor. Porque Deus, a proposta do Evangelho, através de Jesus que Deus enviou, é nos tirar a nossa mente dessas coisas mortas e colocar a nossa mente nas coisas eternas, nas coisas vivas. Agora é difícil a gente sair um pouco do necrotério, né? Sair um pouco do meio dos mortos, deixar de procurar Jesus no meio dos mortos, porque muitas vezes nós não confiamos e não lembramos da sua palavra. É isso que o texto continua falando. Os anjos dizem para aquela mulher, né? Não sabe que foi dito, que ele ia ser morto pelos pecadores, ia padecer por eles, para que no terceiro dia. Os anjos falam para aquelas mulheres, as mulheres voltam lá para onde o povo estava reunido, os discípulos reunidos, e elas contam aquilo, e o que é que os discípulos dizem? Não, elas estão falando, parece loucura. Mesmo Jesus ter caminhado com ele durante 3 anos, ensinando todas as coisas e anunciando que ia ressuscitar, que ia morrer e ia ressuscitar. Mesmo assim, aqueles homens não acreditaram. Não, você está falando, parece loucura. Pedro corre lá no lugar do túmulo e confirma que as mulheres falaram, que o corpo não está lá. E aí Lucas começa a escrever sobre a caminhada de alguns deles para Emaús. E ali Jesus aparece para aqueles na caminhada. Mas os homens não reconhecem Jesus.
E aí aqueles homens estavam falando a respeito de morte. Como aquele que devia ser o restaurador de Israel havia morrido, tinha sido crucificado, foi condenado e crucificado. E aí Jesus ali com eles diz: olha, e vocês ainda não creem no que o profeta diz, vocês ainda não entenderam. E aí Jesus começa a falar para eles a respeito do que os profetas falaram, o que Moisés falou. E aqueles homens só vão reconhecer Jesus quando ele parte o pão e distribui. Eles vão reconhecer. E Lucas relata que Jesus desaparece dos olhos dele. E aí vai aparecer lá no meio do povo que estava reunido, né? Os 11, mais os outros e as mulheres estavam reunidos. E ali naquele momento, Lucas relata que os discípulos se assustam com Jesus. E aí eu fico pensando, cara, Jesus já tinha dito isso. As mulheres foram e viram. E eles ainda não acreditaram. Eles ficaram aterrorizados, pensando que era um espírito. E Jesus diz: toque em mim, pegue em mim, me dê de comer que eu como. Eu não sou espírito, me dê uma comida que eu vou comer. E assim ele começa a acreditar, Jesus começa a falar, né? E Lucas relata que eles começaram a entender as Escrituras, fazer relação de Jesus com o que estava sendo, com o que tinha sido falado pelos profetas, e eles começam a entender aquilo. Essa é a maior dificuldade para nós. Nós estamos tão focados nas coisas mortas que nós não reconhecemos o que é vivo. Nós estamos tão focados naquilo que é morto, tão dedicados naquilo que é morto, que nós não reconhecemos, mesmo que a gente já tenha ouvido a história não sei quantas vezes, mesmo que a gente leia a Bíblia, leia a palavra, leia, releia, leia, releia, mas o nosso foco está tão impregnado no que é morto, damos tanto valor àquilo que é morto, que nós não reconhecemos quando nós vemos aquilo que nós já lemos. Quando nós nos deparamos nas situações em que nós precisamos crer no que está na palavra, aonde a nossa fé é provada, aonde a nossa fé é testada. Digo mais uma vez, não estou chamando você para irresponsabilidade, mas para você crer naquilo que o Senhor falou. Sim, nós ainda acreditamos muito mais num termômetro do que no que a palavra diz. 38, 40 é fé. O termômetro está dizendo. Não estou dizendo aqui para você não dar um remédio, eu estou falando de crer. Eu estou falando de acreditar, eu estou falando de confiar, eu estou falando de fé, eu estou falando de olhar para aquilo que é eterno, estou falando para olhar aquilo que não vai passar, aquilo que não vai se deteriorar, vai se acabar. Estou falando para orar o que atrasa e o ferrugem corrói. Mas para a gente começar a perceber e valorizar aquilo que a traça e o ferrugem não corrói. Aquilo que se diz a respeito à eternidade. Aquilo que se diz a respeito ao reino de Deus, à justiça de Deus. Isso não acontece da noite para o dia. Não dá para a gente estalar o dedo e dizer, agora eu vou olhar para o que é vivo, não vou valorizar mais o que é morto. Não é no estalar de dedos.
é com profunda dedicação e exercício que nós conseguimos renovar a nossa mente pela palavra e mudar o nosso foco, o nosso olhar, mudar o foco daquilo que é morto para aquilo que é vivo. Tirar os nossos olhos das situações do momento e colocar os nossos olhos em Jesus. Colocar os nossos olhos naquilo que é eterno e viver de acordo com isso. Precisamos de uma profunda dedicação. Uma profunda dedicação mesmo. Eu não sei qual é o seu motivo para vir pela manhã na igreja, mas eu acho que a gente ainda chega muito tarde no horário. Por quê? Será porque nós valorizamos tanto estar junto com os irmãos, vir à igreja, louvar ao Senhor? Ou é porque a gente pensa assim, não, eu vou para a hora da palavra, eu chego antes da palavra, porque a palavra é mais importante. Mais importante é a sua adoração a Deus, seja através do louvor, seja através da palavra. Eu não sei qual é a importância você está dando ao momento da entrega do seu culto. Porque se isso é importante para você, você vai chegar na hora. Não estou dizendo que qualquer imprevisto você tenha, não. Estou falando de coração. Pode ser que nunca nem dê você chegar na hora. Mas é o seu desejo de valorizar as coisas de Deus. Lá em casa a gente conversando a respeito de leitura da Bíblia com as crianças e tal. E eu conversando com a Melissa, eu disse assim, por que a gente meio que obriga mesmo as crianças a estudarem, fazer tarefa de casa? Se não fizer, tem castigo, ou uma peia. Mas e a Bíblia, e a igreja, e as coisas de aquilo que vai servir para elas na eternidade? Não, nós não podemos obrigar porque vai criar ojeriza. Vou dar um testemunho. A minha mãe ia deitar à tarde, né? Ia dormir um pouco à tarde depois do almoço. Eu estudava de manhã e à tarde ela dizia assim, Dino, você vai fazer o seguinte, você vai ler, hoje você vai ler capítulo tal e tal e tal, do livro tal, quando eu acordar, você vai me contar tudo que você leu, senão a pia como. E eu dou graças a Deus por isso. Porque essa palavra que minha mãe me obrigava a ler. Sim, eu ficava alegre e satisfeito, né? Não. Mas essa palavra me guardou de muitas coisas. Eu conheci o que era temor a Deus. Ficou marcado, ficou guardado no meu coração. Nós focamos muito nas coisas de mortos e nos dedicamos tanto para essas coisas. Gastamos tanto do nosso tempo. Gastamos tanto do que temos por causa dessas coisas e não valorizamos aquilo que é eterno. Estamos tão estimulados a viver no meio dos mortos, a valorizar o que é morto, porque todos os dias somos bombardeados por essa mensagem de que nós precisamos das coisas mortas, de que nós precisamos nos dedicar a elas, e nós invejamos ainda quem tem mais coisas mortas, né? Poxa, por que eu não tenho que fulano tem? Ah, por que o ímpio tem mais do que, né? Eu já ouvi essa frase. Por que o ímpio possui mais coisas do que o cristão? Não, o cristão tem que ser próspero. Querido, prosperidade não é juntar coisa morta. Prosperidade é juntar coisa viva. Não é coisa que passa e que se acaba. E que é fruto de cobiça, onde o ladrão vem e rouba.
mas é algo que ninguém pode tirar. É algo que fala da eternidade, é algo que promove a eternidade. Isso nós precisamos valorizar. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, de mostrar àqueles que estão no mundo, que não conhecem o que é vivo, mostrar para eles, dizer o seguinte: gente, não se dediquem às coisas mortas, vamos dedicar junto ao que é vivo. Esse é o sentido de pregarmos o Evangelho. Mas se nós não estamos nos dedicando ao que é vivo, como vamos trazer outros para se dedicar ao que é vivo? Se os nossos valores ainda estão naquilo que apodrece, porque quando valorizamos aquilo que é vivo, nós trazemos vida ao vale dos ossos secos. Nós podemos encontrar um vale de ossos secos e profetizar sobre ele e gerar vida naquilo, porque valorizamos, porque cremos no que é vivo. Nós vamos conseguir olhar para a situação aonde nós só vemos morte e vamos conseguir enxergar vida naquilo, porque valorizamos o que é vivo. Quando valorizarmos mais e colocarmos mais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não vamos nos desesperar, porque nós sim podemos profetizar a vida sobre toda e qualquer situação. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa da palavra. Porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. É isso que diz a palavra. E aí Jesus com os discípulos lá, ele diz o seguinte: bom, vocês estão entendendo, estou parafraseando, tá, gente? Vocês estão entendendo agora o negócio. Eu morri, ressuscitei, mas vocês vão precisar de uma coisa. Fiquem. Eu vou deixar o Consolador. Fiquem aqui em Jerusalém, até que ele venha. E aí vocês vão entender o que são as coisas dos vivos. Graças a Deus que Deus enviou o Espírito Santo de Deus para nos fazer entender as coisas dos vivos. Porque a única ligação que nós temos, o único, vamos dizer assim, professor que nos faz entender e compreender as coisas dos vivos, que direciona os nossos passos para um caminho de vida eterna. Essa é até uma contradição, né? Ele nos caminha para mortificar mais a nossa carne, né? E ao mesmo tempo é um caminho de vida. Porque a carne nos chama para os mortos, mas o Espírito nos chama para a vida. Por isso que ele diz que é vida em abundância. Porque o Espírito nos direciona mais para Jesus, e mais abundante de vida do que Jesus. Eu não sei quem é, não. Ele é a própria vida. Mudança de foco, mudança de olhar, tirar os nossos olhos daquilo que perece, tirar o nosso desejo, porque o primeiro passo para desejar é o olhar, né? O primeiro passo para desejar é o olhar. Quando a gente tira o nosso olhar daquilo que é morto e coloca naquilo que é vivo, nosso desejo muda. Nós passamos a desejar mais o Senhor. E aí, mesmo que a gente viva nessa carne que perece, mesmo que a gente continue no meio dos mortos, nosso desejo vai ser para o vivo, para aquilo que é vivo, nosso desejo vai ser para o Senhor. E as situações mortas que a gente encontra, não estou falando de dificuldade não, estou falando do dia a dia. Nosso trabalho, uma situação de morto.
nós podemos trazer vida dentro dele. Como é que traz vida para o trabalho? Eu parar e pensar e dizer assim, cara, o que Deus quer trazer para esse lugar onde eu estou inserido? O que Deus quer promover nesse lugar através da minha vida, onde eu estou inserido? E aí eu começo a trazer vida. Eu começo a profetizar sobre o vale dos ossos. E aí os músculos começam a aparecer. A carne começa a cobrir os ossos. E começa a se produzir vida naquele lugar. Porque eu não estou mais ali para ganhar o dinheiro. Eu estou ali para glorificar o nome do Senhor e trazer quem é vivo para aquele lugar. E aí no final do mês eu recebo um pagamento, porque eu estou trabalhando naquele lugar. E eu recebo aquele negócio que a traça e o ferrugem corrói, e o ladrão quer levar. Como é que eu produzo vida nisso? Eu pego aquilo ali, dou graças a Deus pelo aquele montante que o Senhor me proporcionou, me deu. Primeira coisa, eu compreendo que não está naquele objeto o meu sustento. Porque o Senhor diz assim, a palavra diz assim, olha para o lírio dos campos, olha para os pássaros, eles não trabalham, eles não fazem nada, mas têm provisão. Eles comem e se vestem muito bem. Então a provisão sempre vem do Senhor. Então a gente recebe aquele pagamento, olha e diz assim, a primeira coisa eu vou tirar o dízimo. Porque é bíblico. Se diz respeito ao meu coração, não é porque o Senhor precisa não, mas é o meu coração. E aí eu dou graça ao Senhor por aquilo ali, entrego o dízimo ao Senhor, Deus me direciona para onde vai, e aí você honra seus compromissos, e você ajuda o próximo. E aí algo que era perecível, ganha vida no seu dízimo, sendo investido em pessoas, ganha na sua oferta, sendo investido em vidas. E aí algo que era perecível se transforma em algo vivo. Vocês estão entendendo, gente? A gente pode continuar fazendo as mesmas coisas, só precisamos mudar o sentido delas, a razão delas, e perceber a eternidade nessas coisas, trazer vida para essas coisas, porque queremos olhar aquilo que é vivo e não mais o que é morto, não mais ser apenas fruto da nossa cobiça e ganância, mas colocando em todas as coisas que a gente faz, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, colocando em todas as situações, se era uma conversa com amigos, se é uma situação no trabalho, ou seja onde for, parar e pensar em primeiro lugar o reino de Deus como coisas vivas, tirar o nosso foco daquilo que passa e priorizar aquilo que é de Deus. Priorizar o que é de Deus e parar de falar para Deus as coisas que nós achamos absurdas. Muitas vezes nós dizemos, não, Deus, isso é um absurdo, eu não acredito que o Senhor está pedindo isso de mim. Isso é uma coisa ilógica. Nada do que o Senhor pede. Quando eu falo que o Senhor pede, é coisa que está aqui na palavra. Estou falando de uma profetada que alguém veio, né, e lhe deu, e estou falando disso que eis que te digo, o Senhor está falando contigo, faz assim, faz assado. Estou falando de escritura, estou falando da palavra de Deus. Estou falando de coisas loucas que a gente inventa, não. A nossa confiança precisa estar em Deus. Precisa estar na palavra de Deus. Porque essas escrituras é quem conta a história dele, é quem fala a respeito dele. E o Espírito nos faz entrar cada vez mais
nessa palavra, nos aprofundar cada vez mais na palavra e entender cada vez mais as coisas dos vivos e começar a viver mais focado naquilo que é vivo, porque nós hoje podemos viver, sim, a promessa dos vivos, porque o Espírito Santo nos traz para esse lugar, mesmo ainda em carne que vai perecer. O Espírito traz a realidade da eternidade para nós hoje. Eu não sei se eu fui claro, mas quando a Bíblia diz assim, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Quero dizer que no presente, nesse presente, todos nós estamos condenados. Quem traz a realidade da salvação do futuro para nós hoje é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Ele faz morada em nós. Então hoje vivemos a eternidade sim, por causa do Espírito Santo, mas só quando nós estamos focados naquilo que é vivo. Focado naquilo que é vivo, porque a nossa fé traz essa realidade para nós. A nossa entrega a Jesus, da nossa entrega de vida a Jesus, traz essa realidade hoje para nós. Por isso sim, podemos viver a promessa do Evangelho. Por isso, podemos viver a promessa da eternidade. Se morremos hoje, com essa certeza, com essa promessa, vamos ser ressuscitados no dia, ganhar um novo corpo e eternidade para nós. Está entendendo, gente? Focar naquilo que é vivo. Tirar o nosso foco do temor. Exercício diário. Todas as manhãs. Por isso que a gente aconselha a orar de manhã cedo. Orar de manhã cedo para quê? Não é uma rotina. É só para a gente dar aquela despertada. Opa, hoje é um dia, mais um dia que nós vamos viver focando no que é vivo. Mais um dia que nós vamos viver focando no que é eterno. Mais um dia que nós não vamos juntar tesouro onde corrói, se acaba. Mais um dia onde o Espírito vai me auxiliar e me ajudar a ter domínio próprio. Esse é mais um dia que eu vou ser controlado pelo Espírito. Esse é mais um dia onde eu vou me colocar escravo de Cristo. Esse é mais um dia onde eu vou estar com meus ouvidos abertos, ouvir a voz do Senhor. Eu acordei. Eu quero agora prestar atenção no que o Senhor diz durante esse dia. E aí, gente, a gente vai exercitando. Chegou no banheiro para escovar o dente, não tem pasta. Ao invés da gente se irar, opa, eu acordei hoje para servir o Senhor. Não foi putão, não. E a gente vai se controlando, a gente vai exercitando, a gente vai percebendo. Né? A Benícia está dizendo, então o marido apertou o tubo de pasta bem no meio, né? Não foi enrolando. Só deixou a tampa do vaso levantada. E aí a gente vai começar a viver uma vida bem melhor, bem mais tranquilo, porque nós estamos focando naquilo que é vivo. E isso produz vida no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, onde quer que a gente esteja, principalmente na nossa igreja. Produz vida. Produzir vida. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Precisamos acordar e observar aquilo que vem de Deus. Perceber e conseguir identificar a voz de Deus. Não fazer como esses homens e essas mulheres que não conseguiram identificar Jesus. Não conseguiram entender na palavra e ver quem estava ali presente com elas. Mas que sejamos orientados pelo Espírito a compreender a palavra, e quando a gente se deparar com a situação, a gente saber como se conduzir, como se orientar. Porque sim, o Senhor é real e vivo,
E se eu pedir para vocês darem testemunho, vocês vão dar testemunho disso, que teve experiência com Deus e sim, Ele é real. Mas não podemos mais nos deixar ser esmagados pelo apelo de viver e de juntar aquilo que é morto. Nós precisamos ser estimulados pela palavra para juntar tesouro no céu, focar na eternidade, focar em Jesus, juntar aquilo que é vivo, promover aquilo que é vivo. Que não saia nada da nossa boca que promova a morte, é isso que o texto diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas sim a que seja boa para edificar. Não conduza a sua vida, não caminhe a sua vida promovendo aquilo que é morte. Nós temos a obrigação, como discípulos de Jesus, de promover aquilo que é vida, aquilo que produz vida eterna. Não convide as pessoas para participar de um estilo de vida diferente, como cristão ou como crente, mas convide as pessoas a focar na eternidade, a focar em Jesus, e transformar a sua mente, sair o foco, tirar o foco das coisas que é morto e focar naquilo que é vivo. Esse é o verdadeiro sentido de evangelizar. Essa é a verdadeira conversão. Convergir, mudar de caminho, sair do que é morto, convergir porque é vivo. Que todos os dias nós tenhamos essa conversão, reafirmando essa conversão, nos dedicando para essa conversão, porque nós vamos ver que os nossos problemas, na verdade nós não temos problema. Nós vamos enxergar que nada é tão grande, tão importante. Nós vamos começar a perceber que a gente deita e dorme sem nenhuma preocupação, mesmo que a casa esteja pegando fogo. Porque isso não tem mais valor. Vamos sim continuar trabalhando, porque o Senhor precisa de nós dentro das empresas, dos lugares onde nós estamos. Aquelas pessoas precisam que a gente seja vivo nesses lugares e promova vida nesses lugares. Vamos continuar nos dedicando sim aos estudos, porque as pessoas das universidades, nas pós-graduações e nos lugares aí de ensino, precisa que nós venhamos a promover vida nesses lugares e revelar para as pessoas aquele que é vivo, revelar para o mundo aquele que é vivo. Sim, vamos continuar servindo na igreja, vindo na igreja, porque na igreja nós precisamos revelar aquele que é vivo uns para os outros e continuar consolando uns aos outros com a eternidade. É isso que a Bíblia nos ensina, consolar uns aos outros com a eternidade, com a promessa da eternidade, focando na eternidade. É isso que a Bíblia nos orienta, é estar estimulando uns aos outros, orientando uns aos outros, incentivando uns aos outros a olhar para o que é eterno. E no nosso serviço aqui, entre nós, vamos direcionar e encaminhar para o que é eterno. Porque nós precisamos que uns aos outros nos conduza também, nos estimule, nos incentive a continuar caminhando no caminho para a eternidade. Amém? E Deus abençoe a sua vida e que isso seja real em nós. Eu não sei a forma que você vai fazer, mas é algo que precisa ser lembrado. É algo que precisa ser realmente lembrado. Preciso focar na eternidade. Preciso focar na eternidade. Se você quiser escrever no seu espelho, olhe para o espelho do seu banheiro que você olha todos os dias. Nos lugares onde você olha todos os dias. Pode no celular, para quem gosta, né, dos WhatsApp e as coisas, pode logo no... Preciso focar na eternidade, preciso focar na eternidade, preciso focar na eternidade. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém. Vamos orar.